Romanos capítulo 5, verso 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entradas pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mulheres que celebram a glória do reino de Deus. Ao falarmos de mulheres que celebram a glória de Deus, ou pessoas que pretendem viver a glória do reino de Deus em suas vidas, é importante nos atentarmos às verdades contidas aqui no texto bíblico de Romanos capítulo 5. Verdades estas que jamais podem ser ignoradas por aqueles que verdadeiramente querem celebrar a glória do reino de Deus em suas vidas. E no primeiro momento, observando o nosso texto, podemos perceber que pessoas que querem celebrar a glória do reino de Deus são pessoas que entendem que, em hipótese alguma, podem por si mesmas se justificar diante de Deus. Diz aqui o texto: tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, mulheres que querem celebrar a glória do reino de Deus são mulheres que entendem que não são inocentes. Elas têm essa consciência. Elas sabem que são pecadoras. Porém, esta percepção do seu pecado e da sua limitação de se justificar diante de Deus fazem com que estas depositem a sua fé na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que têm Jesus Cristo como seu justificador. Depositam a sua fé em Jesus Cristo. E por depositarem a sua fé em Jesus Cristo, o texto prossegue dizendo: estas pessoas, estas mulheres passam a ter paz com Deus. Diz aqui o texto: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que depositam a sua fé na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e passam a ser justificadas diante de Deus. Isto significa que não estão mais debaixo da ira de Deus. São mulheres que passam a enxergar a vida numa perspectiva diferente. Elas sabem agora que não existe mais hostilidade da parte de Deus para com elas. Elas sabem que as tribulações do tempo presente não se trata de uma ira de Deus para com elas. Não. Até mesmo porque elas sabem que o próprio Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo jamais nos prometeu vida fácil, porém nos garantiu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que depositam sua fé em Deus através de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo, e têm a consciência de que não mais viverão debaixo da ira de Deus, mas, segundo o texto, passam a ter paz com Ele. Mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres agora que vivem em paz com Deus, não mais debaixo de sua ira. E por terem paz com Deus, diz o texto que agora também elas podem ter livre acesso a Ele. Diz aqui o texto: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Para que alguém celebre a glória do reino de Deus, é necessário que este tenha acesso a este reino.
pois não há a mínima possibilidade de alguém celebrar a glória do reino de Deus se não tiver acesso a ele. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres justificadas por Deus, mulheres que têm agora paz com Deus, e por terem paz com Deus, também agora têm livre acesso ao reino de Deus, ao trono da graça de Deus. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que entram com ousadia no trono da graça de Deus. Como diria ali o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 19. E por elas terem esse acesso ao reino de Deus, ao trono da graça de Deus, são então mulheres, são pessoas que passam a viver as suas vidas, por exemplo, como diz aqui no verso 2, com esperança. Notem, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, mulheres que celebram a glória do reino de Deus vivem suas vidas com esperança. E é importante nos atentarmos que quando o apóstolo Paulo emprega a palavra esperança nesse texto, ele não está relacionando esta palavra, por exemplo, a otimismo. Não. Na verdade, está bem longe disso. Quando falamos de otimismo, estamos falando de alguém que espera pelo melhor, porém sem garantia alguma. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele faz uso da palavra esperança aqui, que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ele está falando que aqueles que querem celebrar a glória de seu reino vivem na expectativa do cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que vivem na expectativa do cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Não são simplesmente mulheres otimistas, pois uma pessoa pode ser otimista e viver sem esperança. Porém, uma pessoa que vive com esperança, ela também é otimista. Que maravilha, não é? Então é nesse sentido que Paulo faz uso da palavra esperança nesse texto. Pois mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que vivem nessa expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Mas quando falamos de esperança, logo nossas mentes são condicionadas a pensar apenas no tempo futuro, num tempo vindouro. Mas quando Paulo faz uso da palavra esperança, dizendo que nos alegramos na esperança da glória de Deus, ele não está unicamente com a sua mente ligada somente no tempo vindouro. Não é disso. Até mesmo porque ele faz uso também aqui da palavra tribulação. Ele vai dizer no verso 3 que nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, ele está apontando para realidades do tempo presente. Então, mulheres que vivem a glória do reino de Deus em suas vidas são mulheres que não fogem da realidade. Elas enfrentam com perseverança, segundo o nosso texto aqui, as tribulações. Então, mulheres que vivem a glória do reino de Deus são mulheres que vivem perseverantes no tempo da tribulação. Por quê? Porque tem o tempo de tribulação como uma ferramenta pedagógica da parte de Deus. Deus tem sempre algo a nos ensinar, mesmo nos tempos de tribulação. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus em suas vidas são mulheres que no tempo de tribulação elas vão ter perseverança vivendo com esperança. Olha que interessante. Vivendo com expectativa no cumprimento das promessas de Deus. Por isso que elas são perseverantes. Elas vivem na expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que vivem, sim, se alegrando nas tribulações, não porque elas gostam de sofrer, mas porque elas sabem que Deus cumpre o que diz. É por isso que ele diz, nos gloriamos na esperança, nos alegramos na esperança. E é interessante notar que
o apóstolo Paulo coloca aqui através da ação do Santo Espírito de Deus, que a esperança não traz confusão. Verso 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que têm o amor de Deus derramado em seus corações e passam a viver na expectativa das promessas de Deus, justamente por ter este amor de Deus derramado em seus corações. Então, podemos perceber aqui neste texto que a principal obra do Espírito Santo no momento de tribulação aqui é lembrar os crentes de que Deus os ama, por exemplo. No momento de tribulação, facilmente nos esquecemos disso. Porém, a palavra de Deus nos esclarece, dizendo que a esperança não traz confusão. Mulheres que celebram a glória do reino de Deus não ficam confusas no tempo difícil, pois elas são guiadas pelo Espírito de Deus. E se lembram, neste tempo difícil que estão vivendo, que o amor de Deus está derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Ou seja, elas vão se lembrar que Deus verdadeiramente as ama e que cumpre o que diz. Então, mulheres que celebram a glória do reino de Deus são mulheres guiadas pelo Espírito Santo de Deus e que desfrutam deste tão grande amor de Deus que foi derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Que maravilha, não é mesmo? Que maravilha sabermos que podemos celebrar a glória do reino de Deus a partir do momento que confiamos na obra de Jesus Cristo e somos justificados por Ele diante de Deus. E que por esta justificação não mais estaremos debaixo da ira de Deus. E por não estarmos mais debaixo da ira de Deus, agora também temos acesso a Deus, acesso ao reino de Deus. Olha que maravilha! E saber também que mesmo nos tempos difíceis de tribulação, sabemos que temos o Espírito Santo de Deus que nos guia e que nos encoraja, que nos motiva a cada momento, lembrando que Ele nos ama de uma maneira incondicional. Que Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos sempre com esperança, na expectativa do cumprimento de suas promessas em nossas vidas. E que Ele, por pura misericórdia e bondade, use o seu Santo Espírito para nos lembrar nos momentos difíceis o seu grande amor para conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.